Meus irmãos, boa tarde. Nós estamos iniciando a reunião da tarde, lembrando aos irmãos de colocar os telefones no modo silencioso ou mesmo desligados, para que não haja interrupção nos nossos estudos. Deus, nosso Pai, misericordioso, bom e justo, mais uma vez nos encontramos reunidos em vosso nome, em nome de Jesus, nosso Mestre amado, a fim de estudarmos os ensinamentos que vieram através de Jesus, nos explicando a vossa lei. E é devido às enfermidades, às limitações que somos portadores, estamos pedindo que os nossos irmãos maiores possam estar presentes, nos auxiliando, nos ajudando, principalmente para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos se estendam a cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos pedindo permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Fora da caridade não há salvação. E os nossos estudos se referem ao item 6, cujo subtítulo é Necessidade da Caridade segundo Paulo. São dos registros do próprio Paulo, em que ele nos fala. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça,
mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ainda essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versos 1 a 7 e 13. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, conforme já informamos, os estudos dessa tarde nos falam da caridade, que representa o amor que move a nossa vontade para buscarmos efetivamente o bem do nosso próximo. Como a caridade está ligada diretamente na nossa evolução espiritual, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores. É a pergunta 886. Essa pergunta é tão importante que desde sábado passado nós estamos citando ela. Foi perguntado aos espíritos superiores: qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Comentando a resposta dos Espíritos, Kardec nos fala que o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que estiver ao nosso alcance e que desejaríamos que a nós mesmos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela deve fortalecer todas as relações que nós tivermos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos iguais, nossos inferiores ou nossos superiores. Então é com todos. Quem é verdadeiramente bom, ama o seu próximo como gostaria de ser amado. Infelizmente, muitos ainda não entendem o que é caridade. Irmão, isso nos é explicado uma lição que irmão X resgatou nos arquivos da espiritualidade. É do livro Lázaro Redivivo, a lição 19, titulada Caridade, em que ele nos conta que desde os tempos antigos, muitas criaturas ensinam a caridade. Todavia, são bem poucos que entendem o seu verdadeiro significado. E nos cito os exemplos. Tomás de Torquemada, frade espanhol, nomeado pelo Papa como inquisidor na Espanha, se dizia ser uma pessoa muito caridosa, pelas pequenas migalhas que distribuía aos pobres. Mas seu maior prazer era torturar os que iam contra a igreja antes de serem executados. Na França, os religiosos se apresentavam diante do povo como indulgentes, cantando hinos de glorificação a Deus, enquanto milhares de pessoas perdiam a cabeça na guilhotina, sob o pretexto de libertar e humanizar o mundo. Na época de Jesus, os romanos se
definiam como seres perfeitos, seres superiores, determinando o suplício de milhares de cristãos. E até hoje marca-se em nome de Deus. Os registros nos falam que é por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão, porque a caridade é muito maior do que as facilidades do mundo, as falsidades do mundo, desculpe, meus irmãos, é muito maior que as falsidades do mundo ou uma simples esmola que muitas vezes é dada para se ver livre do pedinte. Ser caridoso é ser profundamente humano e, na primeira oportunidade, ser efetivamente útil ao próximo. E nos conta irmão X que Frei Bartolomeu dos Mártires, um santo arcebispo de Braga, em Portugal, certa vez foi visitado por um fidalgo que lhe pediu a aplicação do dinheiro da igreja na construção de uma nova e suntuosa basílica destinada à classe alta da velha cidade portuguesa. A igreja deveria ter colunas douradas, luxuosos altares, torres maravilhosas e teto resplandecente. O generoso Frei ouviu em silêncio, recordando as fileiras de necessitados que lhe batiam diariamente às portas, castigados pela nudez e pela fome, e pediu tempo a fim de estudar o assunto. E continuou a distribuir os bens através das doações que lhe vinham às mãos, em obras de socorro, diante das grandes necessidades da pobreza que lhe buscava o coração. E mensalmente, ou seja, todo mês, lá vinha o fidalgo com mania de grandeza, renovando o pedido e afirmando que as doações eram muitas e Braga necessitava de um templo novo e amplo, cheio de arte, beleza e pedrarias. O cardeal pedia sempre mais tempo para decidir, até que um dia resolveu ser mais claro e, depois de ouvir pacientemente a ovelha atacada pela mania de grandezas, respondeu com serenidade cristã: não sei como atender às exigências de Vossa Senhoria. Quando o diabo tentou nosso Senhor Jesus Cristo, pediu-lhe transformasse as pedras em pães. Veja lá que era uma obra meritória que Satanás esperava do divino poder. Pois pedia a Jesus que transformasse as pedras em alimento. Mas Vossa Senhoria faz muito pior que o demônio, pois vem reclamar sempre que os pães dos pobres se convertam em pedras. Como fidalgo de Braga, há muita gente sedenta de dominação que não realiza senão obras exclusivistas do eu, ao invés de serviços da caridade legítima. Fora da caridade não existe efetivamente salvação para os que perderam a luz. O manto dessa virtude sublime cobre a multidão dos pecados, conforme o ensinamento evangélico.
Entretanto, em todas as ocasiões, é preciso muito discernimento para que o nosso coração não se transforme os pães da possibilidade divina em pedras da vaidade humana. Meus irmãos, essa história registrada nos arquivos da espiritualidade deixa claro que a caridade, a que Paulo de Tarso define na lição que estudamos, é o elo de ligação que existe entre quem tem o sincero propósito de ajudar e quem necessita de ajuda quando ele nos fala. Que mesmo falando a língua dos homens e a dos próprios anjos, se não houver caridade, nada seremos, porque as nossas palavras passarão como o vento, fazendo apenas ruído e não serão ouvidas. Mesmo tendo o dom da profecia, que penetra todos os mistérios e possuindo a perfeita ciência de todas as coisas, se não tivermos caridade, nada seremos, porque aquele que pratica caridade trabalha com Jesus, que mesmo distribuindo os nossos bens, no sustento do próximo, se todavia não tivermos caridade, de nada valerão nossas doações, porque muitos acreditam que fazendo doações com rótulo de caridade, ganharão o reino dos céus, o que é um engano, porque a caridade não está ligada ao dinheiro, e sim à grandeza moral do ato de socorrer quem necessita de ajuda. Ele termina o ensinamento nos explicando o que representa a caridade quando ele nos fala. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. A caridade não se enche de orgulho e nem é desdenhosa, que ela não se agasta nem se azeda com coisa alguma, porque ela se rejubila com a verdade, que a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, como podemos observar, a caridade é a virtude por excelência, porque ela reúne em si todas as outras virtudes, como, por exemplo, a benevolência, que significa ser bom para com todos, a indulgência, que representa o perdão, a tolerância, a compaixão e a misericórdia, a abnegação, que é a renúncia e o devotamento, e a beneficência, que é o ato de fazer o bem, sem olhar a quem, e que representa a ajuda desinteressada, sem visar nada em troca. É reunindo essas virtudes que a caridade representa a lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Adolfo, bispo de Argel, numa mensagem dada no ano de 1861 na França, ele nos fala que se pudéssemos compreender tudo de grande e de belo, encontramos na generosidade das almas que fazem o bem e praticam a caridade, nós poderíamos usufruir da felicidade e da alegria que nem o remorso nem a indiferença perturba.
que a felicidade em ver os frutos da caridade é tanta que não existe no mundo nada que produza uma felicidade igual. Que é praticando a caridade que devemos procurar a paz no coração e o contentamento da alma, que são o remédio para as aflições da vida. A caridade é o remédio para nossas aflições, ele deixou isso claro. Porque para aquele que é caridoso, não existe remorso, indiferença, ciúme, inveja, agressividade, violência e outras imperfeições que causam aflições em nossas vidas. Ou seja, o caridoso vive feliz porque nada o perturba. A caridade é, pois, que a virtude que ajuda colocando acima de todas as coisas o amor ao próximo, conforme Jesus nos ensina. Porque é no amor ao próximo que resume todos os deveres de obrigação moral dos espíritos que desejam realmente evoluir, fazendo o bem sem ostentação, dando com a mão direita sem que a esquerda saiba. É por isso que o Espiritismo tem como tema: fora da caridade não há salvação. É por isso também que o Espírito Simeão, numa lição do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Pelas Obras que se reconhece o cristão, que nos adverte que não basta dizer sou cristão para que alguém seja reconhecido como um servidor do Cristo, um seguidor do Cristo, como cristão. Porque os verdadeiros cristãos são conhecidos pelas suas obras, pelos atos, e não pela simples religiosidade pertencendo a essa ou aquela igreja, a essa ou aquela religião. Isso Emmanuel deixa claro para nós numa lição do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 23, intitulada Adoração e Fraternidade, em que ele comenta as seguintes palavras registradas por São João. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. João 4:21. E Emmanuel, comentando esse registro de São João, ele nos fala: construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela, com que definirás a grandeza de Deus. Combinarás com mestria os textos da Escritura divina para provar sua existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares de Deus com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando a sua sabedoria e poder. Comporás poemas preciosos, tentando ornar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com tua prece, com tua arte, com teu carinho e com tua inteligência.
Contudo, se não amas o teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto fiel, estéril e egoísta? Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita alegra-se com os filhos que lhe compreendem os conselhos e se empenham no engrandecimento da própria casa. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não esqueças que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua referência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a Deus, nosso Pai Criador. Ou seja, Emmanuel é muito claro, né? Ele nos fala que podemos construir lugares considerados santos e consagrados à religião, templos luxuosos na adoração a Deus. Podemos pronunciar orações sublimes, destacando a sua glória suprema. Podemos estudar com sabedoria os textos sagrados. Podemos exibir dons mediúnicos, escrever livros admiráveis e compor poemas magníficos, realçando-lhe a grandeza. Podemos adorá-lo em preces sentidas e carinhosas. Porém, se não amarmos o nosso próximo, como ele deseja que sejam amados, de nada valerá essas manifestações de carinho. Se um pai comum da terra, ainda imperfeito, fica feliz quando os filhos o ajudam no engrandecimento da própria casa, não seria Deus no infinito de sua perfeição que seria diferente. Seja qual for a igreja ou a religião que demonstrarmos o nosso amor e respeito a Deus, devemos aguardar a oração como luz divina em nossas lutas do dia a dia, mas sem esquecer que nós vamos realmente amá-lo respeitando e amando o nosso próximo. Então, se desejamos que o nosso dever seja cumprido perante Deus, que nossas atitudes, nossos atos, nossa caminhada como cristão tenha êxito, existe a necessidade de quanto antes assumirmos a nossa ação individual, a ação a que nos propomos, porque a nossa vida toda é programada no mundo espiritual. Então, antes de encarnar, nós já propomos que caminho nós vamos seguir. E como nós vamos fazer isso? Procurando auxiliar, respeitar, ajudar os que convivem conosco, pois eles são os instrumentos
dispomos e necessitamos para praticar o amor e a caridade. É o amor e a caridade que nos une pelo coração. Nós viemos de muitas vidas, muitas encarnações passadas. Nós já caminhamos muito pelo mundo e fizemos muita coisa errada, e até hoje fazemos. Então está na hora da gente refletir sobre essas lições, procurando colocá-las em prática. As lições que aqui nós passamos vêm diretamente do plano espiritual, do plano superior, para que nos sirva de lições, de exemplo, justamente para nós extrairmos e trazer conosco, registrar no nosso coração e na nossa mente e colocá-los em prática, porque só pelo fato de pertencer a essa ou aquela religião, a essa ou aquela igreja, nós efetivamente não estaremos agradando a Deus. Que Deus nos ampare e nos abençoe a todos. Passamos a palavra à Dona Luzia, que vai completar os ensinamentos. Boa tarde a todos. Que Jesus continue nos envolvendo como está até neste momento, de muita paz, de muita serenidade, de muito discernimento, para que a gente possa ter uma percepção melhor das lições que nos chegam hoje através desse tema divino chamado caridade. Vocês vão me desculpar a voz, eu estou um pouco afônica hoje, mas não poderia deixar de vir cumprir com as nossas tarefas. Bom, o Evandro, eu acho que nós vamos fazer a prece de término, porque o Evandro já falou quase tudo, né? Ou será que falou? Não, ainda tem muita coisa sobre a caridade, muita coisa. E nós então estamos estudando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca como título: fora da caridade não há salvação. Na última terça-feira, eu não estive aqui, mas foi falado sobre a perfeição. E nós, desde muito tempo, nós já aprendemos que nós somos criados simples e ignorantes, mas que ao nos criar, Deus nos deu o objetivo, a finalidade de alcançarmos a perfeição. Somos seres perfectíveis, seres que viemos para desenvolver paulatinamente, de acordo com a nossa capacidade, com as nossas percepções, com a nossa força de vontade, com o nosso bom ânimo, com a nossa indiferença, mas nós temos um trabalho a cumprir. Quando saímos da espiritualidade, que é o nosso verdadeiro mundo, porque aqui é somente uma passagem, é uma das escolas de Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, essa é uma delas. E nós vamos caminhar por várias, até que consigamos um dia nos aproximar de Deus. Reconhecer e ver Deus. Perceber Deus. Porque até então, quando se pergunta com seriedade quem é Deus para você? Porque a pergunta é já feita errada, porque Deus não é quem, Deus não é personalidade. Mas geralmente alguém sempre chega e pergunta: quem é Deus? Não é assim? Eu garanto a vocês que muitos de nós ainda acham que Deus é um velhinho, e olha, põe velhinho nisso, de barba branca, cabelo branco, sentado num trono, esperando a gente chegar depois da morte para colocar o dedo
e dizer para nós dos nossos erros. É um ledo engano. Deus não é um ser humano. Deus não traz em si as emoções que nós trazemos, os sentimentos, os instintos. Então a pergunta não é quem, é o quê. Que é Deus? Deus é o ser mais perfeito. É a inteligência perfeita, criadora de todas as coisas e que são visíveis aos nossos olhos materiais e invisíveis. Muitas coisas invisíveis nós não percebemos. E quando Ele nos criou, Ele nos deu a capacidade de nos tornarmos perfeitos. E essa perfeição nós vamos alcançar através dos instrumentos que Ele colocou à nossa disposição. Instrumentos esses que são as potencialidades. Nós somos filhos de Deus, por isso trazemos o DNA dele. Se alguém quiser saber quem é o pai e a mãe do corpo físico, é só fazer o DNA. E espiritualmente, quem é pai do nosso espírito? É aquele que nos criou. Então trazemos em nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, no sentido espiritual. E é por isso que trazemos o DNA dele, trazemos os germes, trazemos do atributo divino sementes pequenininhas, de tudo que Deus nos permite ter para que um dia cheguemos até Ele, possamos percebê-lo. E é claro, não vamos ter de forma alguma, nós não vamos chegar à perfeição absoluta de Deus, mas vamos sim chegar à perfeição relativa, aquela que vai nos fazer compreender Deus, que vai nos dar condições de percebê-lo e de senti-lo em toda a sua totalidade, como Jesus, que vai nos perceber ter uma comunhão mais firme com Ele. Então essas sementinhas vão ser desenvolvidas. Por quem? Por nós. Através do nosso trabalho, do nosso bom ânimo, da nossa perseverança. Mas para isso nós precisamos de uma criatura que nos indicou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou aquele que veio trazer as leis divinas e cumpri-la. Eu sou o modelo, o guia da humanidade, Jesus. Então, para que desenvolva os atributos divinos em nós, temos que seguir Jesus. E Jesus, no capítulo 3 desta obra, Kardec, comentando aquela parábola lindíssima sobre a caridade, a parábola do bom samaritano, Kardec comenta dizendo para nós o seguinte, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, nas duas virtudes contrárias aos piores vícios que ainda trazemos, orgulho e egoísmo. Em todos os ensinos, Jesus aponta as duas virtudes como aquelas que nos conduzirá à vida eterna. Ou seja, aquela que trará para nós a nossa libertação, a nossa redenção, o reino de Deus em nós. Por isso é que Kardec coloca como lema, como título deste capítulo, fora da caridade não há libertação.
Fora da caridade não há reino de felicidade. Fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira da doutrina espírita. Essa é a bandeira do Consolador prometido por Jesus, porque veio refazer os seus ensinos. Aqueles ensinos que nos levam a combater essas duas chagas que trazemos em nós, ainda egoísmo e orgulho. Como hoje nós estamos falando da caridade, vamos deixar a humildade para um outro tempo, vamos falar da caridade. E o interessante é que essa carta de Paulo está no capítulo 13. No capítulo 12 da primeira carta a Coríntios, Paulo vem nos falar sobre a diversidades dos dons. Os dons são as faculdades que trazemos conosco. Kardec, então, explica para nós que os dons, esses vários dons que Paulo fala no capítulo 12, se referem à mediunidade. A diversidade de mediunidade que cada um traz em nós. E a mediunidade é uma das faculdades divinas que trazemos conosco, que precisamos desenvolver. Então, Kardec, Paulo, então, vai falar ali que todos os dons que nós recebemos, de todos eles promanam de um só Senhor. Então, eles não são nossos, nos foram dados por um só Senhor, que é Deus, né? E Paulo, então, vai descrevendo aquela quantidade de dons, vai falando para nós que os dons nos foram dados para um proveito único, para o bem. Todos os dons, todas as faculdades que nós recebemos é para o bem nosso e do nosso próximo e da coletividade. E aí, no finalzinho do capítulo 12, ele vai falar conosco assim: devemos cuidar com zelo dos nossos dons. É o último versículo. E aí ele inicia o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, versículo de 1 a 7, 13, antes de iniciar essa carta maravilhosa, esse poema divino sobre a caridade, ele inicia o capítulo 13 dizendo o seguinte: e eu indicarei a vocês o caminho a seguir para que vocês possam desenvolver com carinho e com zelo essas faculdades. E aí ele começa esse poema. Um poema que é algo que passou tempo e espaço e chega até nós. Se alguém conhece esse poema pela música popular brasileira, não se engane, não foi o autor que escreveu da música. O autor do poema é Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu pudesse falar como os anjos, se eu pudesse entender os anjos, se eu não tiver caridade, nada significaria. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que eu pudesse ser um profeta, sem caridade, nada disso adiantaria. Ainda que eu tivesse o dom de impenetrar-me nos mistérios espirituais,
na ciência humana, se eu tudo soubesse, se eu pudesse revelar todas as coisas, se eu não tiver caridade, nada sou. Mesmo que eu tenha a fé mais firme, que possa transportar as montanhas das minhas dificuldades, se eu não tiver fé, nada valeria. E continua Paulo com essa pena maravilhosa a descrever para nós essa virtude maravilhosa chamada caridade. E ele diz assim, olha, a caridade, ela é paciente, ela é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, ela não é temerária, ela não é precipitada, ela não se enche de orgulho, então ela não é vaidosa, ela não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses. Então, se ela não cuida dos seus interesses, ela não é egoísta, ela não se agasta, não ira, não fica chateada, nem se azeda com coisa alguma, ela não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E ele diz assim para nós, porque se a gente prestar atenção, a gente vai ver que ele fala em todas as virtudes dentro desta carta. Ele fala da fé, ele fala da esperança e ele fala da caridade, do amor. Tanto que há várias tradições bíblicas e em cada tradição esse poema virá com a palavra amor ou, em outras tradições, caridade. E aí nos lembramos aqui de Emmanuel no livro Dia a Dia com Chico. É um livro pequenininho de reflexões, em que Emmanuel diz assim, olha, a caridade é o amor espontâneo e infatigável que colocamos em nossos menores gestos, para que a vida seja um canto de progresso e alegria para todas as criaturas, exaltando em toda parte a eterna glória de Deus. Caridade e amor. Amor e caridade. Caridade é o nosso amor em movimento. É quando nós olhamos o nosso irmão e o nosso coração espontaneamente, infatigavelmente, ou seja, sem cansaço, envolve aquele irmão na alegria dos nossos menores gestos, num sorriso. É quando nós conversamos com o nosso irmão, olhando olho no olho, mostrando a ele a atenção que ele merece como irmão. Não importa o status social em que ele habita, não importa quem ele é, não importa a cor da pele que ele traz, é meu irmão. Que eu aprenda no pequeno gesto de olhar em seus olhos, de conversar mostrando alegria, de deixá-lo perceber a importância dele frente a um irmão. Caridade, amor espontâneo nos menores gestos, para que a vida se torne esse cântico, esse cantar de beleza, de progresso, de alegria, em toda parte que estivermos, a iniciar do nosso lar,
quando somos caridosos dentro do nosso lar, quando somos amáveis, gentis, quando sabemos escutar o problema do nosso filho, ou da nossa filha, ou do nosso esposo, ou da nossa esposa, ou do nosso pai já velhinho, ou da nossa mãe. Quando nós damos a atenção, o sorriso, o bom dia. Quando tomamos a iniciativa, olá, como você vai? Pequenos gestos, amor espontâneo do nosso coração em direção à criatura, seja ela qual for, faça parte do núcleo em que estivermos, no nosso lar, na profissão, na diversão, no lazer, numa fila, onde estivermos. Com alguém que pisou no nosso calo, ele custou a curar. Aí de repente entramos dentro de um ônibus e a pessoa correndo, pisa no nosso carro. Ai meu Deus! Mas vamos buscar compreender. Porque como Evandro nos lembra aqui, como que Jesus definiu no livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores refere-se a isso. Como que Jesus define a caridade? O que é a caridade para Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Só assim nós vamos poder exaltar a grandeza do nosso Pai. Em todo gesto pequeno de amor, de caridade, nós estamos exaltando Deus, o nosso Pai glorioso. Nós estamos sendo o espelho onde vai se refletir o amor de Deus. E foi para isso que nós fomos criados, para nos tornarmos criaturas de Deus, amáveis. O amor e a caridade são similares, possuem a mesma natureza. Toda vez que você passa na rua e encontra uma pessoa de cara fechada e que você dá um bom dia e ela te olha meio atravessado, você está falando com ela assim: bom dia, meu irmão, seu pai te ama. Porque Deus nos ama, independente da nossa forma de agir ou não agir. Então, meus irmãos, Paulo, lembro-me no livro Paulo Estevo, quando ele vai em busca de Pedro para pedir ajuda a Pedro, logo no início que Jesus o chama na porta de Damasco, e que Pedro então conversa com ele não pôde entrar no colegiado de Jesus porque eles tinham dúvidas. Até ontem ele era o perseguidor, por que agora ele já quer fazer parte do grupo? Ele então é aconselhado e vai para um deserto. Mas antes ele visita Gamaliel, que foi seu chefe lá no Sinédrio. Eles eram doutores da lei. Gamaliel foi mestre, professor, orientador dele. E ele então dá para ele uns apontamentos de Levi que ele havia recebido de Pedro numa visita que Gamaliel fizera a Pedro na casa do caminho. Paulo então começa a estudar a vida de Jesus. E a gente percebe com esse poema divino que ele escreveu, que ele compreendeu muito bem o que Jesus veio trazer para nós. Qual era o fundamento moral dos ensinos de Jesus? A caridade e a humildade. E foi por isso que Paulo pôde fazer esse poema maravilhoso no capítulo 13, falando sobre a caridade. E Kardec comenta isso no item 7.
que ele diz assim, olha, de tal modo Paulo compreendeu essa grande verdade, que disse, quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre as virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E é interessante que no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, vamos pedir ajuda a ele aqui, é a parte 3ª, o capítulo 12, da perfeição moral. Kardec vai fazer um estudo sobre as virtudes e sobre os vícios. E a primeira pergunta dele, questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos superiores responderam, toda virtude tem seu mérito. É o valor, importância. Por quê? Porque elas indicam o progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Toda vez que lutamos contra os nossos maus pendores, nós estamos adquirindo virtudes. A sublimidade da virtude, ou seja, a grandeza, a excelência da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, ou seja, está na luta constante contra o egoísmo, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, a mais meritória, a mais sublime, é aquela que se assenta, ou seja, que se baseia, que se firma na mais desinteressada caridade. E Emmanuel, para que a gente possa compreender melhor, no capítulo 5 do livro Fonte, Vinha de Luz, ele diz o seguinte, não vou ler toda, vou pegar só uma partezinha aqui já no final, tá? Ele diz assim, olha, os dons e as possibilidades que nós temos são fios preciosos. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, tudo isso são fios preciosos. Mas a caridade é o tear que entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então, toda virtude adquirida por nós são fios que são tecidos pela caridade, pelo amor, que são teares. Eles tecem a túnica da perfeição espiritual. Então, fora da caridade, não há perfeição. Fora da caridade, não há salvação. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Leal que nos faça a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, mentores, benfeitores, amigos espirituais, Paulo de Tarso, patrono desta casa, em oração, estudo e trabalho.
chegamos ao final da realização de mais uma tarde de estudo da doutrina através de obras principais e acessórias. Ao elevarmos os nossos pensamentos ao plano astral superior, agradecemos a oportunidade que a misericórdia divina nos concede, rogando sempre, Senhor, por novas oportunidades de estudo e aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Com essa prece, nós pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter ficha para médico. Quem for receber a ficha, permaneça sentado.